Oi, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma análise do trabalho do historiador quando a gente fala sobre os diferentes tipos de sociedades, de povos, de culturas existentes no mundo. Então, sem perder tempo, vamos para o vídeo. Bom, gente, quando nós falamos de grupos humanos, uma coisa é fato. Os grupos humanos surgiram no continente africano. E com o tempo, eles foram se espalhando pelo mundo. Aí é assunto para um outro vídeo. E quando eles se espalharam pelo mundo, isso fez com que cada grupo desenvolvesse características culturais, idiomas, hábitos, religiões, atividades políticas, econômicas diferentes. E, lógico, por conta disso, as fontes históricas também são diferentes. E isso é muito valioso para os historiadores, porque nós podemos estudar as diferentes formas de organização das sociedades ao redor do mundo e ao longo dos tempos também. Importante lembrar, não tem um povo certo, um povo errado, um idioma, uma política, uma economia, nós não estamos fazendo esse tipo de coisa, tá? Nós não estamos fazendo um julgamento. O trabalho do historiador não é fazer isso. Esse está certo, esse é errado. O trabalho do historiador é estudar os modos de vida diferentes, ok? Então, cuidado com essa coisa das visões históricas. É o que eu falo para os meus alunos. A história ela é sempre contada do ponto de vista de alguém. E muitas vezes acontecem julgamentos, preconceitos, enfim. Assunto também para a gente falar num outro vídeo, que senão esse vai ficar muito longo. Mas o que eu quero dizer aqui nesse vídeo é o seguinte. As diferentes formas de organização das sociedades, ao longo da história, dos tempos, ao redor do mundo, elas são fontes de estudo muito valiosas para os historiadores. Me mudei de lugar aqui que eu trouxe 3 exemplos para a gente ver como os povos são diferentes, né, ao longo da história ao redor do mundo. Trouxe como primeiro exemplo os povos da Mesopotâmia, região entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje é o Iraque. Inclusive a palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. Importante esses rios para agricultura e comércio. Então, né, características aí, né, dos povos que habitaram essa região. Desenvolveram-se ali, naquela região, entre os rios Tigre e Eufrates, civilizações muito importantes para a história, como os assírios, os sumérios, os acádios, os amoritas e os caldeus, também chamados de babilônicos. Hoje, a região da Mesopotâmia é conhecida como Oriente Médio. Inclusive é uma região de muitos conflitos, né? E que passamos aí, né, recentemente pela questão dos terremotos na Turquia e na Síria. Olha como é importante para os historiadores. Na região da Mesopotâmia surgiram algumas das primeiras cidades do mundo que se tem registro. As cidades de Ur, de Uruk e de Lagash. Inclusive, na cidade de Uruk, foi onde se encontrou essa tabuleta de argila, que eu estou mostrando aí na foto para vocês, que, aliás, eu já falei sobre ela num outro vídeo, quando eu falo de fontes históricas. Essa tabuleta, ela é um exemplo de uma escrita desenvolvida na Mesopotâmia, que é a escrita cuneiforme. Então, é um tipo de escrita feito em tabuletas de argila com uma espécie de um estilete. E aí essas letras têm um formato de cunha, por isso escrita cuneiforme. Dos primeiros registros aí escritos encontrados pelos historiadores. Então, olha só, né, uma região com tantos povos que desenvolveram aí agricultura, comércio, tem a questão da escrita das primeiras cidades. Então, né, extremamente importante para o estudo, né, da história. Um outro exemplo na região do Egito, uma região desértica no norte da África, onde se desenvolveu uma das civilizações que mais desperta interesse nas pessoas até hoje. O Egito Antigo
fascina as pessoas pelo que os egípcios nos deixaram como legado. Então, olha a importância para o trabalho dos historiadores também. Os egípcios desenvolveram técnicas agrícolas baseadas no sistema de cheias do rio Nilo, que é essa parte que está em verde no mapa. Então, assim, o rio enche, transborda, não dá para plantar. A hora que o rio volta para o seu lugar de origem, as margens do rio estão fertilizadas, por conta de todo o material orgânico, né, que as águas trazem, e ali você pode plantar. Além disso, a organização política do Egito, ela era baseada na figura dos faraós, que eram considerados divindades para a população. Os egípcios desenvolveram a escrita hieroglífica, os hieróglifos, com desenhos, símbolos, uma série de significados, e também deixaram registros em papiros, que são papéis feitos de uma planta encontrada na região chamada papiro. Os egípcios nos deixaram uma série de documentos históricos, como as pirâmides, que eram as tumbas dos faraós. Aí assim, professora, a pirâmide é um documento histórico? Sim, claro que é. Existem vários estudos acerca de quem construiu a pirâmide, túmulos de faraós foram encontrados dentro das pirâmides, a escrita hieroglífica nas paredes, nos deixaram também utensílios, joias e muitas outras coisas. E os egípcios também desenvolveram o processo de mumificação para preservar os corpos para a vida após a morte, que era uma crença muito forte deles. Então, os egípcios tiveram, né, o Egito Antigo, uma civilização muito fascinante por conta de todos esses aspectos. Percebam que é diferente dos mesopotâmicos que eu falei agora há pouco. Para terminar o nosso vídeo, um exemplo do povo Yanomami. Os Yanomami são caçadores e coletores que hoje vivem na região da fronteira entre o Brasil e a Venezuela, na região amazônica. Segundo pesquisas arqueológicas, esses povos vivem nessa região há pelo menos uns 700 anos. E além dessa tradição de caçadores e coletores, os Yanomamis têm uma grande tradição de transmitir suas histórias através da oralidade e não através da escrita. E também através dos mitos. Os mitos contados pelos povos ao redor do mundo, várias culturas têm seus mitos. Eles também nos servem como registros históricos. Então, olha só, mais uma diferença em relação aos mesopotâmicos e aos egípcios. Então, olha como existe, poderia aqui citar vários exemplos para vocês. Os Yanomami estão na mídia agora por conta, né, da situação em que eles foram encontrados, né, de extrema desnutrição, por terem, melhor dizendo, o acesso à água, alimentos dificultado, com a questão dos garimpeiros, enfim. Não vou tratar disso aqui, né, neste vídeo também. O que eu estava dizendo para vocês era o seguinte, eu poderia ficar falando aqui de povos e povos e povos, num vídeo de 3 horas, mas só para mostrar para vocês, para nós historiadores, a diversidade cultural, política e econômica, ela é valiosa, porque são registros históricos diferentes, são povos diferentes, culturas, religiões, tradições, que nos servem como documentos históricos. Ao longo aí do ano, nós veremos, né, alguns povos ao longo da história, alguns acontecimentos com mais detalhes. Mas foi só um exemplo para explicar um pouquinho melhor para vocês como funciona o trabalho do historiador e como essa diversidade é importante para os historiadores. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se ficou com alguma dúvida, deixe um comentário. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vou deixar como tela final parte 2 do vídeo sobre renascimento cultural, caso você ainda não tenha visto ou tenha ficado com alguma dúvida. E também vou deixar o link da minha loja com os materiais de estudos que eu disponibilizei para vocês, tá? Então, muito obrigada a todos que me acompanharam até aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, até mais!